Nestes dias, assistimos a dois fatos que nos podem servir de exemplo ao nosso presente eventual. A inauguração, com a presença do presidente da República, de uma ponte sobre um canal que integra o projeto de transposição do Rio São Francisco, aquele do ramal do Apodi no Rio Grande do Norte, e ao jogo da Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo na América do Norte, que lhe permitiu seguir nessa pelo menos por mais um confronto. Mas somos corriqueiramente alertados que política e futebol são aqueles assuntos dos quais, dizem, não podemos discutir mormente quando pretendemos manter amizades e bem-estar na família. Além do mais, não devemos confundir tais conteúdos, mesmo que pareçam repousar sobre uma pretensa base comum. Interessamo-nos, no entanto, por tal suposta base compartilhada a qual desejamos colocar em pauta, fazendo-a sobressair. O que pode ser tomado como comum nesses dois eventos, se é que o há, nos traz à memória uma ideia antiga de um certo espelhamento entre microcosmos e macrocosmos, das coisas que se passam no imediato de nossas relações e daquilo que é o grande movimento que a tudo estrutura, as banalidades e o necessário, que de algum modo estão articulados. Mais ou menos como na astrologia. Assim, podemos introduzir o terceiro tema de fundo, que há de ser interdito a priori, ou seja, a religião, a crença num cosmos animado com alma, com sentido. Nesta, o mistério se faz conhecível a partir da contemplação dos astros. Tal ordem astrológica e a seu modo de conhecimento nos abriria à crença na possibilidade de explicar ocorrências atuais e, concomitantemente, predizer acontecimentos futuros. Os astros e seus movimentos na esfera celeste comporiam macrocosmos, lembrando que cosmos pode ser traduzido como ordem, a ser lido e interpretado por meio de contemplação a fim de explicar e predizer nossas vidas, as quais se arranjariam a partir de um modo que chamaríamos aqui de microcosmos. Conheceríamos o microcosmos a partir da contemplação do macrocosmos, olhando o movimento dos astros. No entanto, não é bem assim que se passa. Antes, em decorrência de certo movimento específico, nos tornamos o que podemos chamar de empiristas, descendentes de Aristóteles e filhotes de Hume, presos ao chão por gravidade. Assim, privilegiamos nosso olhar para baixo, para o microcosmos, a fim de buscar posteriormente um movimento macrocósmico geral que, supostamente estando presente, permitiria que generalizássemos, ressaltando um pretenso elemento comum que pudesse ser tomado como explicação a esses eventos. Penso que agrupamos fatos singulares como que por pareidolia, isto é, olhamos tantas faces de deuses e astros em nosso cotidiano que ao voltarmos nosso olhar para o céu, vemos as nuvens formarem rostos divinos imaginados. Olhamos tantos astros na terra que imaginamos que eles são reflexos dos deuses que supostamente habitariam o céu. Comecemos pelo mais simples e apaixonante, o microcosmos, isto é, o pequeno ordenamento do futebol. A última vez que vimos a seleção brasileira de fato competitiva e empolgante entrar numa Copa do Mundo de Seleções foi em 2002, quando mais do que competir com organização, talento e compromisso, tornou-se exitosa ao trazer pela quinta vez o caneco para casa, seu lugar de repouso, como diria o filósofo grego. Naquela época tínhamos recursos humanos, jogadores extraordinários e equipe técnica competente para competições de alto nível, e recursos institucionais e materiais. Além de tais disponibilidades materiais, contávamos com indivíduos com projetos privados e profissionais específicos, mas que sabiam que articulando seus projetos e talentos individuais com os do conjunto, outros atletas, comissão técnica, instituições e a sociedade, ampliariam não apenas suas competências, como também a possibilidade de alcançar o objetivo privado e comum, ou seja, serem campeões mundiais, obterem visibilidade e reconhecimento social, assim como se destacarem profissionalmente.
De igual modo, contávamos com uma organização extracampo de dirigentes nacionais, estaduais e dos clubes, os quais formavam talentos, assim como uma sociedade solidária e que agia como elemento suplementar, adicional de motivação. Mas parece que nosso futebol passou por uma desmemória, amnésia revolucionária, uma vez que o que conta no presente desprovido de sentido é o futuro ficcional. Em 2006 já nos deparamos com uma seleção praticamente os mesmos atletas, mas desmotivada. Lembramos aqui de um dos jogadores do Brasil que, em momento crucial do jogo, abaixou-se para arrumar o meião, contribuindo para que o adversário fizesse o gol e alcançasse a vitória sobre nossa seleção. Em 2014, assistimos ao maior vexame de uma seleção brasileira nunca visto desde 1970, quando me lembro de ter assistido à minha primeira Copa do Mundo, ao perdermos em Belo Horizonte por 7-1. Aqui devo confessar que neste dia estávamos na casa de uma pessoa e fizemos um bolão sem compensação financeira. Cada um tentou predizer o resultado, todos, menos um, acreditando na vitória brasileira. Neste dia eu apostei que seria 8-0 para a Alemanha, a qual se sagrou campeã naquele ano. Em 2018, 2022 e 2026 fomos eliminados por Bélgica, Croácia e agora pela Noruega. O Brasil, em tempos idos, impunha respeito e exigia dos adversários cautela e um excedente de esforço e competência. O Brasil era a equipe a ser superada. A seleção brasileira até então estava arrolada entre as melhores do mundo, configurada no rol das celebridades e comparada com as grandes equipes nacionais, tais como Alemanha, Itália, França, Holanda, Argentina, na época, as melhores seleções do mundo. O espectro, ou fantasma do que se tornou a seleção, passou a disputar espaço intermediário com escalões secundários e mesmo entre estes não obtém vitórias consistentes, enquanto equipes sem a mesma tradição nesse esporte como Marrocos e Noruega avançam na competição. Mesmo entre os sul-americanos, quando da fase classificatória, o Brasil ocupou posição medíocre e em seu último jogo perdeu para a desclassificada Bolívia. Nós que somos torcedores, mas não especialistas, sentados na arquibancada, gostamos e nos acostumamos a atletas excelentes, treinadores inovadores e competentes, organização muito acima da média e uma torcida alinhada e integrada ao elenco. Isto, contudo, faz parte de um passado memorável. Conforme se diz, fomos penta, hoje somos gracejo. Hoje, desesperançados, percebemos desorganização institucional, interesses de curto prazo dos atletas que mais estão envolvidos com suas carreiras e exposição midiática e pouco com a seleção e o esporte, técnicos com nível de competência muito abaixo dos estrangeiros, etc. Citamos como exemplo o fato de que os dois clubes mais vencedores nos últimos anos têm em sua trajetória recente dois técnicos estrangeiros como ícones de vitória. O Jorge Jesus em 2019 e 2020 no Rio de Janeiro e Abel Ferreira no Palmeiras desde o final de 2020 até hoje, ambos portugueses. Some-se a isto a presença de bets, operando legalmente no Brasil como patrocinadoras de equipes e campeonatos, assim como de programações esportivas, e em paralelo a suspeita de envolvimento de atletas em fatos e resultados intracampo que beneficiam pessoas extracampo. Nós, torcedores, acompanhamos algo como uma implosão no futebol brasileiro desde 2003. Movimento este que passa pela desorganização e perda de credibilidade institucional, ao que se soma a ausência de talentos excepcionais e profissionais, os quais não mais atrelam suas carreiras pessoais com o desempenho do conjunto, culminando com a ausência de envolvimento da sociedade, assim como o desinteresse da torcida, que já não mais acredita nesta que foi um patrimônio nacional.
Quando olhamos para o céu, percebemos que nosso astro maior, nosso Sol, tornou-se uma anã pálida e os demais astros que configuravam nossa festa tornaram-se rochas cinzentas num cosmos obscuro. Olhamos para baixo e percebemos o espelhamento desse fenômeno. Dito tais coisas com um tom de suspeita e especulação sobre o esporte, podemos ampliar nossa especulação e suspeita para outro campo, digo, para o espaço maior, a política nacional. Ao mesmo tempo que percebemos a passagem de um futebol vencedor e inspirador ao agrupamento medíocre, também notamos a política ser menos o lugar do diálogo e da busca de tolerância mútua, visando um projeto e sentido partilhado, para um Estado não apenas de beligerância, como o meio mais eficiente de apoderamento, apropriação privada de bens comuns. Não é difícil refazer a macrosequência de eventos que traduz o movimento degradado da política brasileira desde os anos 1985 até o presente, desde a esperança com apreensão até o abandono desesperançado. 1985 foi marcado pelo fim do ciclo de presidentes da República advindos apenas da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, que se iniciou em 1964 e o retorno ao governo civil por via eleitoral multipartidária. Esta passagem de um governo militar para um civil foi marcada por um surto de esperança embebido de frustração, num primeiro momento, prevalecendo a primeira. A morte triste de Tancredo Neves e a posse celebrada de um presidente civil, José Sarney. O Brasil, neste período, enfrentou problemas econômicos graves, rescaldo dos últimos anos do governo militar, enquanto acompanhava atento a Constituinte, que em 1988 apresentou uma Carta Magna, que rompia em definitivo com o período anterior. Contudo, o desafio decorrente da inflação descontrolada perdurou até 94, com o Plano Real, embora inúmeras outras tentativas precederam-na. Não foi simples encontrar um outro rumo para o Brasil. Em 1995, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República e foi reeleito 4 anos depois, exercendo o mandato até 2002, quando passou a faixa Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. Lula, podemos dizer assim, se elege quase como um outsider, alguém que supostamente fez oposição aos militares, enquanto promovia um discurso pró-classe trabalhadora. Uma voz de esperança num tempo pós-turbulência. Herdar um país que alcançara a estabilidade após anos de inseguranças, estes que se iniciaram com a década de 80 e terminaram com o Plano Real em 94. Somado à herança política e econômica do governo anterior, seu primeiro governo, o de Lula, fora marcado por circunstâncias externas propícias com um ciclo positivo das commodities e certa paz mundial. Aqui podemos lembrar a frase: tempos ruins fazem homens fortes e tempos fáceis oferecem oportunidades a oportunistas. Não obstante a esperança eufórica daquela época, o governo Lula, em 2005, em meados do 3º ano de mandato, já enfrenta o primeiro escândalo, a publicidade do mensalão com a acusação de compra de votos por aqueles que governavam. Sua resposta suspeita à nação foi: eu não sabia de nada. Ao longo dos anos passamos a conhecer melhor esse contador de histórias e como sua mente criativa e imaginativa traçou paralelos entre realidade apropriadora e fábula maliciosa. O crescimento do PIB alavancado pelos agronegócio e outras commodities, e os programas sociais renomeados a fim de vincular programas pré-existentes garantiram não apenas que Lula escamoteasse o peso das evidências, como sobrevivesse a um segundo mandato e elegesse sua sucessora em 2010-2011. Em meados de 2014, ou seja, ao fim do primeiro mandato de Dilma Rousseff, vem a público o escândalo do Petrolão, com o envolvimento direto e capitaneado por Lula, somado ao fato de que o PIB em 2015-16 sofre redução média anual de 3,4%, resultante da matriz econômica adotada.
Dilma Rousseff é afastada pelo Congresso e Lula é condenado à prisão por corrupção. Temer, vice-presidente da chapa com Dilma Rousseff, assume a presidência em um país que viveu 14 anos de corrupção e escândalos, sem alterar em muito o quadro ético. Michel Temer, vice da chapa de Dilma e alçada à presidência com o afastamento dela, embora não tenha sido condenado, enfrentou suspeitas de ilegalidade. Um país que outrora era conhecido como o país do futuro, se tornara um país sem futuro e com um presente vergonhoso. Governo incompetente e corrupto, Congresso cooptado e STF dançando conforme a música, até que aprenda a compor conforme suas preferências. O próprio Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, que dissera de Lula "este é o cara", foi forçado pelas evidências a se retratar e perceber a cumbuca que havia enfiado a mão. É possível que pensemos retroativamente que o Brasil poderia ser viabilizado através do diálogo e por meio da tolerância de visões de mundo contrastantes, articulado pela via do sentimento de comunidade, o qual ofereceria sentido partilhado para a ação visando a prosperidade, a inclusão, o bem-estar, a justiça, integrando mérito e justiça social, etc., mesmo que divergíssemos quanto aos meios de obtenção desses fins. Contudo, a desesperança e a ausência de um projeto de nação impeliu o Brasil no movimento que o conduziu à emergência de um abismo com faces opostas, prepostas em uma igualdade radical, baseadas na intolerância e beligerância. Vimos assim a emergência de uma política de guerra por todos os meios, a relação amigo-inimigo posta no lugar da democracia liberal, este que privilegia o diálogo. A chance de um Brasil esperançoso, como em 1985, dando lugar a um Brasil de ressentidos em beligerância, fruto do pior pensamento gestado no século XIX e vivido pela Europa na primeira metade do século XX. Agravado por esse quadro distópico realizado, percebemos a farsa pendular da história oscilar em retorno do mito bolsonarista à falácia lulista. Lula foi descondenado pelo STF em uma artimanha tecnocrática e Bolsonaro foi posto no lugar daquele que havia engendrado os dois maiores escândalos de corrupção no Brasil. Dizem que no mundo, tenho dúvidas. Mas a degenerescência do país de 2003 a 2023, com a eleição de Lula, ainda estaria por ser escrita, ou seja, devemos olhar para os anos 2024 em diante. Desde que foi posto em liberdade pelo STF, retornando à presidência da República, Lula tem lidado com uma agenda clara e específica, a saber, primeiro, vingar-se de seus opositores e dos financiadores destes, engendrando uma perseguição político-judicial a fim de impedi-los de retornar ao protagonismo político. Segundo, descondenar aqueles agentes políticos ou econômicos que estiveram envolvidos nos atos de corrupção do chamado Petrolão, contando com a benevolência e articulação do judiciário. Terceiro, garantir a subserviência crescente de uma parcela igualmente crescente da população, impondo dependência econômica e cultural à parcela cada vez mais ampla de brasileiros. Quarto, submeter a ordem constitucional e legal a um projeto de poder, tornando decisão efetiva e incontestável o que é determinado pelo agente julgador, privilegiando a visão de mundo patrimonialista em desconsideração ao texto legal. O juiz passa a ser o legislador, rompendo assim com o Estado de Direito. Quinto, em ressonância com o item anterior, submeter as contas públicas aos interesses político-partidário, visando perpetuação no poder, rompendo com a democracia. Sexto, garantir fluxo de recursos da sociedade para os interesses dos agentes econômicos que dão sustentação ao projeto de poder, articulando nesse esforço sufocamento econômico da iniciativa privada por meio de elevação e criação de impostos e manutenção de taxas de juros extravagantes. Sétimo,
atuar de modo solidário e compactando o poder executivo, o poder judiciário e parte do poder legislativo, a fim de tornar necessário o regime de poder que conquistou por golpe, rompendo a República. Oitavo, controlar o fluxo de notícias e visão de mundo, buscando garantir a hegemonia não apenas cultural, como homogeneidade informacional, desde as universidades, passando pela mídia e o judiciário, sufocando as vozes contrárias, rompendo com a liberdade de expressão. Enquanto esse projeto articulado entre governo, mídia, bancos, universidades e produtores culturais operava com algum êxito, a internet, com suas redes sociais, agiu como mídia alternativa, proliferando informações sobre novos escândalos, como do INSS, do Banco Master, das bets, do crime organizado na Faria Lima e das falas odiosas, misóginas, racistas e preconceituosas de Lula, assim como de dados estatísticos com cheiro de manipulação e escândalos no IBGE, etc. Para coroar esse projeto, exatamente na semana em que a seleção brasileira de futebol protagonizava mais um vexame na Copa do Mundo, perdendo para uma seleção que tem menos participações em Copa do que o Brasil em títulos mundiais, o Lula inaugura uma ponte sobre o ramal do Apodi no Rio Grande do Norte. Digamos que esta é uma das cerejas do bolo e o ícone do desprezo pelo Brasil e símbolo da decrepitude e falência do Estado. Passamos a jogar na terceira divisão da política. Esta pseudo-ponte nada mais é de que um container metálico ressignificado em ponte. Ainda se pode ver a logomarca da empresa que aposentou esse dispositivo logístico por ausência de condições de uso. No lugar de uma ponte cara e demorada, colocou-se uma caixa metálica que é utilizada em transportes, sobretudo náuticos, cujo propósito original do container não é garantir o trânsito de veículos, principalmente pesados como caminhões, tratores e ônibus, sobre este, mas conter e proteger cargas em viagens longas. Lembramos de um país em que no passado a sua engenharia foi responsável por obras sofisticadas como a Ponte Rio-Niterói, a barragem do Itaipu, a rodovia dos imigrantes, a cidade de Brasília, aeroportos como o de Guarulhos, etc. Hoje vemos envergonhados uma caixa de metal obsoleta pelo uso, servindo de ponte, sendo submetida ao fluxo contínuo de água, a qual, por certo, promoverá a corrosão acelerada, reduzindo a vida útil do metal e expondo todos os que sobre ela trafegarem ao risco de danos, caminhões, ônibus, carros, transeuntes, etc. O que consterna é o evento de inauguração dessa vergonha nacional, contando com a presença do presidente da República e de comitiva. Que envergonha é ver que não tiveram a competência mínima de calcular a velocidade do fluxo de água, a fim de fazer coincidir a presidência deste presidente no local com a chegada da água transposta do São Francisco. Tudo é mal feito por incompetência e descaso. A vergonha é tal que, retornando ao futebol, seria comparável a perdermos de 7-1 para a seleção que não há das Ilhas Marshall, jogando em pleno Maracanã. Deste modo, podemos dizer que o microcosmos do futebol nos permite traçar um paralelo com o macrocosmos da atual política. Lembramos que até poucos meses atrás tínhamos um ministro da Economia com menos conhecimento no assunto do que eu, que tive o prazer de estudar um semestre de macroeconomia em 1984, sendo aprovado sem fazer uso de cola. A outra cereja desse mesmo bolão, por falar em conhecimento e alquimia, se mostrou quando ficamos sabendo que o filho do ministro do STF, Gilmar Mendes, ocupa posição de influência na CBF,
o que nos permite reforçar esse sincretismo entre futebol e política no Brasil. Ao utilizarmos essa lógica representacional, por meio da qual olhamos o microcosmos e percebemos a astrologia invertida para a compreensão do macrocosmos, podemos concluir com as seguintes suspeitas. Primeiro, nossas instituições políticas e esportivas implodiram e estão entregues aos interesses de grupos que visam dilapidar o público, fazendo uso apenas para fins privados, patrimonialismo. Assim, haveria um desvio de funções primárias e um movimento para se valer do poder para ações que beneficiem os interesses dos ocupantes dos cargos e seus grupos de interesses. Segundo, não contamos mais com técnicos e profissionais competentes e habilitados para dar conta da crise que vivemos, decorrente da implosão institucional, da ideologização do conhecimento e da política como esporte de gladiadores. Terceiro, nossa população, que é menos torcida e deveria ser mais agente, está desesperançada e despreparada para romper esse ciclo malévolo que sinaliza com alternância de visões de mundo, mas é efetivada pela progressividade degenerescente. Quarto, os agentes econômicos, mormente a chamada Faria Lima, os bancos que lucram com as taxas de juros estratosféricas, os empréstimos de recursos do FGTS aos seus proprietários, os trabalhadores, e o envolvimento nos escândalos do INSS, Master e crime organizado. Os agentes de mídia que reproduzem e reforçam a fala aceitável ao poder, e os intelectuais, os catedráticos das universidades que estão produzindo manadas de desescolarizados. Estes ressoam um mantra que visa o imbricamento de interesses de curto prazo a despeito dos efeitos nefastos desse conluio perverso. Assim, nossa consternação está na simultaneidade e sincretismo entre degenerescência político-econômica cultural macrocosmos e a degenerescência do futebol microcosmos. Em suma, o que estamos assistindo não pode ser colocado como um tempo de crise. Este que se configuraria quando certa ordem, esgotando suas energias, perde a vitalidade, enquanto outro surge, mas sem a energia e a vitalidade suficiente para dar conta da organização da sociedade. A crise é esse tempo de esgotamento sem substituição, mas em vias de ocorrência. Estamos vivenciando a delapidação da vida social a partir da ação parasitária e expropriadora dos agentes que deveriam zelar pelo ordenamento político, econômico, cultural e comunitário, o que chamamos de degenerescência. No lugar de crise, enfrentamos exploração, posto não haver alternativa que não seja o contraponto da violência e a substituição de um bando por outro, um confronto de salteadores. Daqui 4 anos, estaremos diante da tela de um computador ou de um ecrã qualquer, acompanhando outra Copa do Mundo e vivendo no Brasil pré-eleitoral. Já nos atrevemos a antever, mas com alta probabilidade de ocorrência, que a seleção brasileira ou não estará entre as seleções classificadas para o próximo Mundial, ou estará, como atualmente, com baixíssima credibilidade ou mesmo totalmente desacreditada. Estaremos apenas esperando mais um fracasso e, como os analistas de futebol, reclamando da escalação deste ou daquele, da tática adotada, dos árbitros ou da má sorte em algum sorteio, etc. No entanto, não apontaremos para o fato que eclipsou nossos astros: a corrupção institucional, a ausência de um modelo de fomento de talentos
e a articulação entre jogo de futebol e jogos de apostas. Daqui 4 anos estaremos mais pobres, mais desescolarizados, mais desesperançados, mais calados e mais sufocados por leis que nos dizem que expor a opinião contrária ao regime da lei contraria o regime, é ato de rebeldia contra a democracia, que não mais há, e contra o Estado de Direito, transmutado em dever ideológico. Posturas tais que são reputadas como atentado contra a República e o Estado. Daqui a 4 anos andaremos arcados, carregando nas costas o governo e suas orgias vorcarianas. Daqui 4 anos estaremos diante da escolha entre os herdeiros de 2 descondenados, enquanto os que puderem optar pela melhor saída do Brasil já terão partido por um aeroporto internacional. Que os astros ressurjam nos céus estrelados e as estrelas brilhem com a esperança. Mas, por ora, resta-nos saber que os astros que hoje vemos nos céus são imagens que se passaram, e o tempo não volta, não há eterno retorno, mas acaso.